Deixa eu trazer essa informação agora dessa operação. 36 pessoas foram presas na operação hoje pela manhã. Deixa eu trazer Jaceline. Jaceline, foram 36 dessa operação, mais 10 na outra. Cabe esse monte de preso tudo de uma vez só, Jas? É muita gente presa, é um ônibus de gente presa. Bom dia, Jas. Bom dia, Erli. Bom dia para todo mundo. E o número só aumenta, não é? Você falou 35, eu acrescentei mais uma prisão, ficaram 36 e agora o número subiu mais uma vez. Doutor Pedro Ivo, que está aqui ao meu lado, que é o responsável por essa operação, acaba de relatar que mais uma pessoa foi presa, no entanto, 37 pessoas presas nessa operação Acalento, que aconteceu no Brasil inteiro. A gente vai trazer um balanço agora do que foi essa operação aqui na Paraíba. Bom dia, doutor Pedro Ivo, seja bem-vindo. Uma operação de suma importância que terminou com um resultado extraordinário. Aliás, nem terminou, que as buscas ainda estão seguindo. Bom dia, Jaceline, bom dia, Erli, todos da TV Tambaú. Sim, podemos dizer que foi uma operação de grande sucesso, essa operação Acalento, cujo foco é o combate à violência contra a criança e adolescente. Em todo o Brasil, essa operação está sendo coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, envolvendo todas as polícias civis dos 26 estados e do Distrito Federal. E aqui na Paraíba, especificamente, por determinação do nosso delegado-geral, doutor André Rabelo, e doutor Jean Francisco, secretário, nós assumimos a função de coordenador estadual e hoje é o dia D dessa operação. As equipes estão em rua. Durante a coletiva, inclusive agora há pouco, tivemos mais 2 prisões realizadas, uma em Campina Grande e uma aqui em João Pessoa. E no total, Jaceline, nós podemos dizer aqui como resumo das nossas atividades que nós tivemos 283 vítimas atendidas em todo o estado da Paraíba nesse período, 23 medidas protetivas solicitadas, que são aquelas medidas de afastamento do lar, de proibição de frequentar determinados lugares, 37 pessoas presas acusadas de crimes de violência contra a criança e do adolescente, 2 menores apreendidos, 3 armas de fogo apreendidas, 127 inquéritos policiais instaurados, dos quais 24 já foram concluídos, 21 flagrantes de delito lavrados e 2 autos de apreensão de menores. Então é uma operação exitosa envolvendo quase 100 policiais na Paraíba, em quase 70 municípios do estado, as 3 superintendências de polícia. Eu viajei a Paraíba durante esse período, a operação está em curso desde o dia 4 de junho desse ano até a presente data, ou seja, 1 mês e 12 dias de operação em silêncio, na surdina, justamente para possibilitar essa quantidade de prisões, de apreensões, Jaceline. Não é brincadeira, é muito trabalho, muitas ações para a gente poder conseguir atingir um resultado desse, envolvendo todo o efetivo da Polícia Civil, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher também, a DEAN, que esteve envolvida, e todas as nossas unidades, desde o litoral até o sertão. Surpreendeu o fato de a maioria dos presos serem parentes das vítimas, pessoas que deveriam aí proteger essas crianças e são os principais autores dessas ações de abuso? É lamentável, Jaceline, isso é uma coisa constatada sempre nesse tipo de crime, a quantidade de vítimas que tem, quase todas são oriundas de relações familiares, ou um padrasto, um irmão mais velho, um tio, até os pais biológicos mesmo. Então, é uma situação que muitas vezes precisa de uma atuação de um vizinho, de um outro familiar que tome conhecimento da violência e que ligue para os canais de atendimento da nossa Polícia Civil 197 ou da Polícia Militar, o 190 ou o Disque Direitos Humanos, o Disque 100, para que a gente tome conhecimento disso, porque é uma violência covarde ali praticada contra uma pessoa indefesa, uma pessoa vulnerável, que muitas vezes não tem nem conhecimento de a quem recorrer, porque a pessoa que deveria protegê-la é aquela que está causando a violência. Então é muito importante a divulgação desses números de 197, Disque 100, Disque 123, Disque 180 e o número 190 para situações de flagrante, para que a gente possa agir de maneira efetiva, Jaceline, e atingir o objetivo que é proteger as nossas crianças e adolescentes. O senhor pontuou um caso que também entrou nessa operação, ocorrido em Campina Grande, onde a criança foi espancada, depois a mãe colocou a criança para dormir, e esse caso chamou a atenção da Paraíba toda, e a criança não resistiu e acabou morrendo.
Esse foi um dos casos aqui da nossa... Tivemos 2 prisões relacionadas a esse caso, prisões estas feitas pela Delegacia de Homicídios de Campina Grande, sob o comando da doutora Suelane Souto. É efetiva a prisão no dia seguinte, a mãe já tinha sido presa, e foi um caso bárbaro em que uma criança de 2 anos de idade foi espancada violentamente pela mãe e pelo padrasto e teve uma morte durante a noite. A mãe, no dia seguinte, tentou inclusive enganar, enfim, como se a criança tivesse morrido sem ser por agressão. E pela diligência efetiva da Polícia Civil, pela diligência também do Instituto de Medicina Legal, o IPC, através do GEMOL, foi possível constatar a causa da morte e imediatamente ser feita a prisão dessa mãe e desse padrasto, que foram os agressores que causaram o rompimento dos órgãos da criança e, consequentemente, a sua morte. Isso é apenas um caso dentre vários que tivemos aqui, e quase todos eles revoltantes por causa justamente da covardia da agressão por parte desses sujeitos que deveriam cuidar pela integridade física dessas crianças. Qual a orientação que o senhor dá aí aos pais, às mães? Porque há casos também de prisões nessa operação que vizinhos também foram os protagonistas de cena de terror, acabaram estuprando crianças. Quais os sinais que o pai deve observar e os cuidados também com as crianças? É verdade, Jaceline. É muito importante observar alguma mudança de comportamento da criança ou do adolescente. Uma criança que é extrovertida, de repente fica introspectiva, calada, não reage, não interage. Então é muito importante ser observado o comportamento da criança. E também se existe alguma mancha pelo corpo, nas partes íntimas. Então todo esse cuidado é muito importante e, repito, quem tiver conhecimento desse tipo de situação, relate, faça a denúncia, que será objeto de apuração, e caso constatada a veracidade disso, a polícia tomará as medidas necessárias. E tem também os conselhos tutelares, temos também os órgãos de proteção CREAS, o CRAS, que permitem um atendimento social para os casos que não sejam de ordem criminal. A gente observa também que, em alguns casos, as crianças até dizem aos pais que não querem ficar com determinadas pessoas, e os pais preferem dar credibilidade ao adulto, não ouvindo a criança, e isso acaba que a criança está passando por uma situação de abuso, seja abuso sexual ou até espancamento mesmo, e os pais preferem, infelizmente, acreditar nos adultos. Tem que também ter uma relação de confiança com os filhos, né? Muito importante isso. O colégio onde a criança estuda, qualquer sinal que exista de alteração de comportamento, sinal de violência física ou psicológica, procurar os órgãos competentes, vizinhos, familiares, outros que frequentem a casa. Não se omitam no cumprimento dessa tarefa, porque pensemos que essas crianças, esses adolescentes serão adultos no futuro e guardarão um trauma muito grande. É fundamental que exista esse cuidado, porque uma criança que passa por um transtorno desse durante a sua fase jovial, ela, quando fica adulta, certamente terá muitos traumas e poderá, inclusive, tornar-se um potencial criminoso, uma pessoa que traga um mal à sociedade. Temos estudos científicos que mostram que grande parte das pessoas que enveredam por ações violentas ou psicopatias foram vítimas de agressões, de violências sexual ou física durante a sua fase jovial, juventude ou a fase de criança ou de adolescente. Então é muito importante. É o público que merece a proteção máxima da legislação e dos órgãos públicos, e assim estamos aqui para cumprir essa tarefa e tentar protegê-los. Eu fico muito honrado de estar aqui nessa operação, porque é uma operação que visa justamente a defender esse público que tanto precisa do apoio nosso enquanto polícia e dos demais segmentos da sociedade. Aos abusadores ou potenciais abusadores que possivelmente podem estar assistindo a televisão agora, vamos reforçar as penas que um criminoso covarde, cruel desse, podem ser incorridas. Se você estiver praticando esse tipo de crime, pare. E se você não praticou, não pratique. A polícia está atenta e os crimes têm penas graves, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma proteção, e tem um Código Penal, além das leis extravagantes que permitem a polícia atuar. E nesses casos, quase todas as penas são de reclusão e penas de montantes bem significativos, permitindo, inclusive, em muitos casos, que ocorra a prisão preventiva do sujeito enquanto ele ainda responde ao processo, porque ele oferece um perigo a quem reside no mesmo lar, que é justamente uma pessoa vulnerável.
Essa operação deve continuar apenas até o dia de hoje ou segue pelos demais? Essa operação ela começou dia 4 de junho, hoje é o dia D da operação, dia 16 de julho. Ela se finaliza essa etapa hoje, mas os atendimentos nas delegacias continuam a existir normalmente, a Polícia Civil, e permanente, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Apenas focamos nesse período para formalizar uma operação de grande porte, como essa que acabamos de finalizar hoje. Obrigada, doutor Pedro Ivo. Tá aí, recado dado aos abusadores que possivelmente podem estar assistindo aí. A polícia está atenta. Eu volto com você, Erli. Obrigado, Jace. Agradece o doutor Pedro Ivo aí, tá? Sou fã do trabalho dele. E tudo existe um porquê. Toda operação existe um porquê. Você sabia que dados de 2019, revelados 2020, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, em média, 233 casos são registrados por dia de abuso a criança e adolescente. 233 casos são registrados por dia. Isso dado de 2019. 2019, foi divulgado em 2020. Existe uma expectativa que esse dado, infelizmente, para 2021, os dados de 2020, aumente. Diante de pandemia, mais gente em casa, é muita gente, é muita criança, pré-adolescente e adolescente violentado. Não só fisicamente, como também psicologicamente. Eu vou trazer um dado aqui agora, que a Jaceline vai trazer pra gente aqui agora. Presta atenção que a delegada relatou pra Jaceline, agora vai trazer agora. Imagina que em um dos casos, uma mãe, que eu não devo chamar de mãe, com todo respeito a você que é mãe, tá? Uma genitora, vou chamar assim. Imagina que ela ajeitava o colchão para a filha dela ser violentada, a filha dela de 11 anos. Ela arrumava o colchão no chão pro infeliz violentar a filha dela de 11 anos. Essa genitora que só pariu, porque mãe ela não é não. Deixa eu trazer a Jaceline com esse caso aqui. Presta atenção, escuta direitinho comigo aqui, vai. Doutora Joana Dark, há casos, a senhora até pontuava isso nessa operação, de pai que abusou de mais de uma filha, por exemplo, dentro da mesma casa. Existe, sim, existe, e não é assim uma exceção, não é regra, mas também são vários esses casos, né, que pais abusam de 2, 3 filhas, às vezes abusam de sobrinhas. Já tivemos casos de numa família, não agora, ter 5 vítimas abusadas, entre filhas e sobrinhas. Então, é comum, não é tão fácil, difícil de detectar. O que não é comum nesses casos é que as pessoas que seriam, então, os responsáveis pela proteção são os próprios abusadores. Infelizmente, né? Infelizmente. E, assim, nós temos a dificuldade muito grande de chegar a essas vítimas devido a isso, né? No caso o provedor, quando é um padrasto, ele é o provedor da família, a culpa que a própria vítima sente, o medo, né, de que a família não acredite. Então tem esses aspectos que a gente tem que trabalhar com muita delicadeza e com muita seriedade. Durante essa operação, o que mais chamou a atenção da senhora? Foi um caso em que eu falei, né, que a mãe aceitava esse indivíduo de 37 anos dentro de casa e colocava um colchão na sala para a filha dela dormir com 11 anos de idade. E na delegacia ela disse que não sabia e só veio saber depois que a menina já era mulher, como ela se expressou. Então, deixa, assim, é um caso revoltante, né? Porque o indivíduo de 37 anos que tem idade de ser avô dessa criança tirou a inocência dela em conivência com a própria mãe, né? Então a gente fica, assim, muito triste com essas situações e pede que a população denuncie, porque foi através do Disque Denúncia. E volta com a gente aí, Jaceline falando com a gente aqui, tá? Jaceline estava conversando com a gente, eu atendendo uma ligação aqui relacionada a esse assunto aqui, tá? Ele quer fazer uma denúncia também, aqui ó, chega na hora, você sabia que 10, em média, em cerca, né? A cada 10 minutos, por hora, 10 crianças ou adolescentes são vítimas de algum tipo de agressão. E você viu aqui nesse caso, nesse relato aqui, a mãe,
ela ajeitava o colchão para a filha ser violentada. É demais para mim, viu? É demais para mim, porque ser chamado de mãe, essas 3 letras, né? Que tem um símbolo. Mãe, a letra, a canção diz, palavra mais doce que mel. Para quê? Para ajeitar a filha de 11 anos para ser violentada, para dormir na sala de casa com outro, né? Aí você vê isso aqui, por essas e outras, a operação continua, tá? Repito, quer conhecer quantos casos de crianças, pré-adolescentes e adolescentes são violentados no Brasil? Procura saber a quem é médico, pediatra, quem trabalha na urgência ou emergência de um posto de saúde, por exemplo. Procura saber do Conselho Tutelar quantas crianças são, às vezes, abandonadas por aqueles que deveriam cuidar. 11h46 agora, 11h46, outra